Olá rubistas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Ruby. Nós abordaremos hoje o tema Regular Expressions, ou expressões regulares, se assim você prefere. Quem já programou em alguma linguagem de programação sabe do que eu estou falando, elas são muito utilizadas. Um exemplo bem clássico de Regular Expressions é quando você vai editar um grande texto, vamos supor, você vai abri-lo dentro de um editor de texto. E naquele monte de palavras você vai buscar somente uma determinada palavra. O que você está fazendo ali é nada mais nada menos do que o uso de Regular Expressions. Nessa videoaula, os temas abordados serão a sua definição, sua construção, as variáveis globais e suas representações. Então vamos para a pergunta mais óbvia. O que são Regular Expressions? Bom, em Ruby, elas são objetos da classe regexp. São utilizadas para pesquisar a ocorrência de uma string dentro de um texto baseado em um ou mais critérios. E durante essa busca, ela utiliza match pattern ou casamento padrão. Isso vocês vão ouvir muito durante essa videoaula. Para isso, utilizamos os operadores de correspondência igual til ou o operador de não correspondência exclamação til. Como podemos construir uma regular expression? Você pode utilizar o construtor da classe regexp.new e passar como argumento para o construtor a string que você quer buscar ou seu padrão de busca. Podemos utilizar também os slashes, criando assim utilizando assim um método literal e colocar entre os slashes a string que você quer buscar. Ou ainda podemos utilizar a notação %r e entre chaves passar a string que nós queremos. Eu vou exemplificar aqui Regular Expressions. Eu tenho aqui o arquivo const.rb. Cada uma dessas variáveis aqui, exp1, 2 e 3, está recebendo uma Regular Expression. E eu construí de diversas formas, utilizando o construtor da classe, o método literal e a notação %r. Em seguida vou imprimi-los aqui na tela. Deixe-me interpretar o exemplo. E o resultado é exatamente o que eu esperava. Todas elas são Regular Expressions. Mas para que então serve Regular Expression? Eu tenho aqui o arquivo match.rb e vou demonstrar. Tenho aqui a variável texto. E para a variável texto, eu estou passando um texto gigante. Gigante não, mas um bom texto aqui, utilizando a sintaxe HereDoc. Está aqui um bom exemplo do uso de expressões regulares e a busca de uma determinada string em um texto bem recheado de palavras. Cada palavra aqui será pesquisada usando um critério. Ok. E tenho aqui também, passando aqui para a variável exp, estou passando aqui a expressão regular bom. Estou buscando a palavra bom, utilizando o método literal e encapsulei dentro da variável exp. E fazendo o uso de condicionais, eu vou checar uma coisa. Se dentro do texto houver um casamento, ou seja, o operador de correspondência vai simplesmente retornar o casamento. Se houver o casamento da palavra bom dentro do texto, ou seja, se bom foi encontrada dentro do texto, escreva: foi encontrada a palavra bom na posição... Pessoal, essa pequena expressão, quando há um casamento, quando dentro de um texto há um casamento com uma expressão, isso aqui retorna nada mais, nada menos do que a posição, caso seja encontrada a palavra, daquela palavra dentro do texto. Uma posição na forma de índice, tal como os arrays. Caso contrário, escreva a palavra bom não foi encontrada. Deixa-me interpretar esse exemplo aqui. Ok, foi encontrada a palavra bom na posição 3. Isso é bem fácil de verificar. Dentro daquele texto, um bom exemplo, blá blá blá, nós temos aqui como primeiro caractere a letra U, depois o segundo, letra M, o terceiro caractere é uma barra de espaço, é simplesmente um espaço em branco, e a partir da terceira posição você tem a palavra bom. Nós temos que ter em mente, pessoal, uma coisa. Toda vez que nós utilizamos Regular Expressions e há um casamento padrão, 3 variáveis globais costumam ser ativadas, certo? Eu vou exemplificar isso aqui.
deixar isso aqui bem claro para vocês. Tem uma frase: basta cada dia o seu mal. E dentro dessa frase eu vou procurar a expressão dia. Eu quero que ela me retorne somente dia. Ok. Quando há um casamento padrão, automaticamente o token... tokens são divisões de uma string, pessoal. Toda vez que há uma divisão dentro de uma string, cada pedacinho é chamado de token. O token dia vai ser encapsulado dentro da variável global $ampersand. A porção anterior, ou seja, basta a cada dia, o token anterior vai ser encapsulado dentro de $crase, e o seu próprio mal, que é a parte posterior da string, vai ser encapsulado dentro da variável global $apóstrofo. Vou exemplificar isso aqui. Eu tenho aqui o arquivo globais.rb. Eu criei aqui um método defGlobais que recebe como parâmetros o texto e a expressão regular. Se houver um casamento do texto com a expressão regular, escreva então. Ele vai escrever aqui a variável global $crase, que contém a porção da string anterior ao resultado do casamento. Você vai imprimir também aqui o $ampersand, que é o resultado em si, o token, não é? É o resultado do casamento padrão. E também vai ser impresso $apóstrofo, que é a porção, o token posterior ao resultado. Caso contrário, caso não haja um casamento, ele vai simplesmente escrever: a palavra tal não foi encontrada. Tenho aqui uma frase, foi estocada dentro da variável frase. Eis aqui um exemplo de regular expression. Criei aqui utilizando o construtor da classe um padrão. Vou buscar aqui dentro a palavra exemplo. E, finalmente, passei essas duas variáveis como argumentos para a função global. E estou finalmente chamando a função globais aqui. Interpretar esse exemplo aqui e vocês vão ver a utilização, como é que funciona em si. E voilá, o resultado é exatamente como esperado. Onde houve o casamento, no caso eu busquei a palavra exemplo e lá estava a palavra exemplo, o token do casamento padrão foi estocado dentro da variável global $ampersand. O token anterior, que é o $crase, e o token posterior de regular expression, ou seja, o final da frase. Toda vez que nós utilizamos as regular expressions, vocês vão ter que ter cuidado com uma coisa. Até aqui eu tenho feito buscas utilizando simplesmente palavras. E existem várias formas de representá-las. Por exemplo, eu posso utilizar caractere literal, que é o que eu estou fazendo até agora. Até agora vocês me viram buscar simplesmente a palavra bom, a palavra exemplo, utilizando caracteres literais. A, C, você pode utilizar dígitos ou qualquer alfanumérico que você quiser. Mas também tem como nós representarmos as regular expressions com caracteres não imprimíveis. Por exemplo, /n, new line. Esse /n dentro de um construtor vai retornar somente os tokens de toda vez que o usuário criar uma nova linha, ou seja, pressionar a tecla Enter, por exemplo. /t vai retornar uma tabulação toda vez que a tecla Tab for utilizada dentro daquele texto. /r, carriage return, toda vez que há um retorno de carro, ou seja, o texto chegou no fim da linha, ele retorna para o começo da linha numa nova linha. Isso é chamado carriage return. /v, tabulação vertical, entre outros. E podemos também buscar representar as classes de caracteres. Por exemplo, /w, word character, representa os caracteres alfabéticos mais underscore. /s, white space character, representa os espaços em branco do que houver dentro do texto. /d, digit character, representa os caracteres numéricos 0, 1, 2 até os 9. E também esses atalhos têm suas formas negativas: /w maiúsculo, /d maiúsculo e /s maiúsculo. O que você quer dizer com isso, Paulo? Uma coisa muito simples. Toda vez que eu utilizar barra invertida, \w maiúsculo, eu quero que a expressão regular me retorne todos os caracteres que não são alfabéticos, /d maiúsculo, todos os caracteres que não forem dígitos,
e /S maiúsculo todos os caracteres que não forem espaços em brancos. Mas atenção, quando você estiver criando uma regular expression, tem alguns símbolos que nós não podemos utilizar, como esses aqui que estão sendo citados abaixo. No caso aqui, chaves, colchete, parênteses, sinal de mais, o asterisco, ponto, interrogação, backslash, o slash e o pipe. Esses símbolos nós não podemos utilizar dentro de regular expressions de qualquer forma, porque eles têm um significado especial. Se você quiser buscar dentro de uma frase, por exemplo, saber se uma frase é uma pergunta, buscar dentro de um texto somente as perguntas, certamente você vai identificar uma pergunta pelo sinal de interrogação que vai ficar no fim da frase, correto? Só que se você for buscar esse sinal de interrogação com uma regular expression, você vai ter que utilizar o backslash na frente dele como se fosse um escape, da forma aqui abaixo como está sendo representado. Toda vez que você for buscar um desses caracteres dentro de uma expressão, dentro de um texto, você vai ter que utilizar esses backslashes, porque eles têm um significado especial. E esse assunto vai ficar para a próxima aula. Até mais.